Bom dia, pessoal. Eu sou a Cristiane Andrade Rocha. Eu trabalho aqui na CGNOR, então, com o Joelson, com a Carol, com a Ana Amélia. A gente trabalha com essa parte de emissão de CA dos EPIs. E estamos aí, então, tocando mais essa alteração aí da portaria 672, enfim, tentando melhorar, né, atualizar a nossa sistemática de avaliação de EPI. Então, aí, ao longo desses 2 dias, a gente vai estar por aí com vocês. Bom dia, pessoal, né? Bom dia a todos. Eu sou a Carolina, também já estou bastante, né? Estou bastante tempo aí na CGNOR, né? Também com o Joelson, Cris e Ana. E como o Joelson falou, a gente esperava, né, que o texto já estivesse publicado, até para vocês ir acompanhando ali já, né, as principais alterações, acho que facilitaria mais, mas estamos aí nesses 2 dias para apresentar esse trabalho, né, que a gente preparou e algumas coisas bem significativas e pontuar, assim, pontuar para vocês nesses 2 dias as principais alterações e novidades aí que a gente está trazendo, que a gente está propondo com a última alteração aí da 672, tá? Obrigada. Pessoal, bom dia. Me chamo Ana Amélia, estou aí com a equipe do Joelson, Cris e Carol, e a gente espera aí durante esses 2 dias que vocês saiam daqui com essa visão mesmo aí do normativo que a gente quer alterar e que venham a contribuir ali no Participa Mais Brasil, né? Depois desse entendimento, da melhor forma possível para a gente ter um texto aí que venha a atender a sociedade. Muito obrigado, meninas. Eu vou começar aqui, pessoal, para a gente já compartilhar aqui só um instantinho. Janela, apresentação. Cris, Ana, Carol, tudo certo? Sim, Joelson. Beleza. Isso, certinho. Então tá, pessoal. Consulta pública para alterações da portaria 672. O que é que a gente está pensando, o cronograma, essa pauta dessa reunião para esses 2 dias? Por que 2 dias? Vocês podem, poxa, o pessoal tá com tanto assunto assim, realmente tem bastante, tem algumas alterações que a gente gostaria de passar. Pode ser que a gente não consiga passar por tudo no detalhe, mas as ideias principais. Primeiro dia, hoje pela manhã, a gente fazer essa apresentação inicial e passar aí pelo capítulo 1. Vão ter alterações tanto no capítulo o capítulo da portaria, o capítulo que é a portaria dividida em capítulos, essa portaria 672, capítulo 1 de procedimentos, e a maior parte nos anexos. Então, falar aí do que terá de alterações no capítulo 1, depois no anexo 1, que trata da categorização de riscos, e o anexo 3A, a parte geral. Na parte da tarde, a gente fala a parte da tarde de hoje, o anexo 3A, com a inclusão desse anexo que trata das PFFs, o anexo e a inclusão do anexo D de luvas de proteção biológica. Lá na portaria, no anexo 3A, a gente também dividiu por anexos, né? Hoje são 3 anexos ABC, que são os que já foram migrados lá do Inmetro. A gente vai falar mais para frente. E amanhã, falar na parte da manhã do anexo F, que vai ser incluído, que trata das vestimentas. Também é um anexo com bastante conteúdo, então a gente separou ali amanhã para tratar disso. E na parte da tarde, a gente separando ali apenas para tirar as dúvidas. Pode ser que a gente consiga, assim, a ideia é tentar separar ali pelo menos uns 30 minutos, ou se a gente terminar antes, um pouco mais, para que
a cada momento de turno, aí vocês, ao final, vocês irem tirando as dúvidas. Na verdade, a gente vai disponibilizar daqui a pouco um formulário, possivelmente ali no Google, para que vocês possam encaminhar as dúvidas, os questionamentos, porque aqui no chat fica, às vezes, um pouco complicado para ir acompanhando. Então, ali no formulário, vocês encaminham. À medida que a apresentação for ocorrendo, vocês podem encaminhar, a gente já vai fazer essa triagem, e aí já vai, ao longo, finalizando, a gente já pode partir ali para, finalizando aquele turno, nesses 30 minutos, a gente já pode ir respondendo, e se por acaso for alguma dúvida que surgiu ali no final, não sei, algum motivo não conseguiu, vocês vão levantar a mão ali no final. Aqui no Teams fica essa fila, né, quando a mão é levantada, e aí a gente vai passando a palavra e vocês vão fazendo as perguntas. Se a gente não conseguir responder todas, vocês deixam aí um e-mail, a gente pode estar respondendo posteriormente no e-mail. Então, a ideia é fazer isso durante esses 2 dias, e aí a gente faz um intervalinho aqui às 10h30, de 15 minutos, um intervalo para o almoço das 12h30 às 14h, e ali na parte da tarde, começando às 14h, vai até às 15h30, com um intervalo de 15 minutos, e aí possivelmente a gente terminando ali às 17 horas. Tá? Bom, para informar aí para quem não está acompanhando, qual é o histórico desse processo de alteração da portaria, ou alteração ou elaboração, começando ali em novembro, com a publicação da portaria, que reuniu diversos assuntos nessa portaria, uma portaria de consolidação, e aí tem um capítulo que trata de EPI e anexos que fazem parte dessa portaria. Qual os pontos de destaque na portaria publicada lá em novembro de 2021? Foi a saída do Inmetro, com a definição desses prazos para publicação por parte do Ministério do Trabalho dos regulamentos dos EPIs. Combinamos com o Inmetro que até 28 de fevereiro iríamos publicar o regulamento geral, né, que a gente está chamando de RGC EPI, capacete, luva isolante, borracha, cinturão, e até 30 de novembro desse ano iríamos publicar os demais, que é o que a gente vai tratar aqui nesse momento. Então, em março foi publicada a portaria 549, que atualizou a 672, incluindo esse anexo 3A, com esses anexos que a gente mencionou aí, o A, B e C. E incluiu também um parágrafo no artigo 6º para tratar da possibilidade da categorização de riscos. Em julho foi publicada que esse processo a gente se reuniu ali em janeiro, e aí mencionou que na verdade foi janeiro, né? A gente estava trabalhando nessa alteração dessa portaria 672, que foi a 549 foi publicada, e estava no processo de revisão da NR6, que foi concluída a discussão, publicada ali por meio dessa portaria 2175, em julho, com início de vigência lá para fevereiro de 2023, foram 180 dias, e esses 180 dias exatamente para possibilitar que a gente fizesse esse trabalho que estamos apresentando hoje, que vai ser daqui a pouco publicado para consulta pública, que essa atualização com essa publicação da NR6, possibilitou essa abertura aí para a atualização da sistemática de avaliação de EPI. E aqui estamos agora com a consulta pública que vai ser iniciada com esses 3 equipamentos que estão vindo, esses 3 restantes que estão vindo, os 3 quando a gente fala das luvas, e aí envolve esses tipos de luva, e PFF, e a inclusão de um anexo para tratar de vestimentos. Então, a gente está utilizando a oportunidade para incluir aquele compromisso que a gente firmou com o Inmetro de publicar os restantes que estavam lá com o Inmetro e adicionando um anexo para tratar das vestimentas. Então, para quem não está acompanhando, só para recordar, esse é a linha do tempo aí em relação a essas alterações. Carol, eu vou parar aqui. Eu acho que parou.
para você continuar por aí. Isso, beleza. Deixa eu só abrir aqui. Peraí, aí. Tá indo. Ótimo, acho que já Já tá foi? aparecendo. Já, Foi? Carol. Então já. tá, beleza. Ok, pessoal, então vamos começar aqui então, como o Gelson destacou ali, vamos começar por essas alterações ali do capítulo 1º, né, que seriam essas alterações quanto aos procedimentos, né, de avaliação. Como o Gelson colocou então, a gente sentiu a necessidade, né, de trazer todas essas alterações para vocês nesse momento, porque assim, são muitas alterações. Né? Então, para não deixar vocês soltos ali naquele texto gigante da consulta, a gente achou importante ter esse momento para pontuar para vocês, né? Pelo menos indicar assim, as principais alterações, né? que tá sendo proposta aqui nesse momento de consulta pública. Então, assim, a gente tem esse momento aqui para conversar, estamos aqui conversando, apresentando, mas é muito importante que vocês, então, quando iniciar, né, essa consulta pública, quem sabe aí amanhã, né, como o Joelson falou, ou então no mais tardar semana que vem não passa. É muito importante, então, que vocês entrem lá no Participa Mais Brasil, para que cada um realmente registre o seu comentário, a sua sugestão, né, para tudo isso daqui que a gente vai conversar, tá? Então, não se esqueçam lá, já façam o cadastro lá no Participa Mais Brasil para poderem registrar as sugestões de vocês. Pode passar então, Carol. Bom, para a gente ter, então, um panorama aí geral, né, dentro do capítulo 1º, né, que trata ali da avaliação do EPI, as principais alterações que a gente vai estar tratando aqui, elas foram realizadas nesses artigos aí que a gente elencou. Né, então, artigo 4º, 6º, 9º, 15º, ali uma sequência de 37, e o artigo 40. É basicamente sobre isso daqui que a gente vai focar. Teve algumas outras alteraçõezinhas pequenas de ajuste, vocês vão ver lá na consulta pública. Inclusive, assim, gente, um detalhe já, a gente vai disponibilizar o texto da consulta pública para vocês, vai estar o texto integral da portaria, tá? A gente achou melhor disponibilizar o texto integral da portaria para vocês terem noção em que parte que vocês estão. Mas, assim, vai estar habilitado efetivamente para a consulta pública só esses itens que a gente está sugerindo alterar, tá? A gente não quis deixar picado para vocês não terem que ficar indo e voltando, então vai estar o texto integral da portaria, mas vai poder fazer comentário restrito aos itens que a gente está propondo alteração, tá? Só para facilitar o entendimento. Então, vamos lá, pode passar aí, Carol. Bom, a primeira alteração, então, que a gente está propondo, gente, começa ali já no artigo 4º e diz respeito a uma mudança dessa lógica dessa avaliação da conformidade, né? Isso em decorrência mesmo da revisão da NR6, né, recente, que o Joelson citou aí, o item 692, né? Então, a ideia é o quê? É a gente mudar, então, a sistemática atual. Pode passar, Carol. Mudar, então, de um relatório de ensaio único, ou Inmetro, né? Hoje, a nossa sistemática, ela basicamente, né, ela gira em torno dessas duas sistemáticas aí, ou é relatório de ensaio único, ou é Inmetro, né? E a gente está propondo, então, passar para uma avaliação por certificação, né, por certificação da conformidade, né? Então, aí a gente pretende, então, criar certificado de conformidade com mais ou então com menos controles, né, ali de acompanhamento, de acordo com a categoria de risco envolvida para esse EPI. Né? E por que a gente está propondo isso? Né? Bom, a gente já conversou um pouquinho sobre isso lá em janeiro, mas, assim, basicamente, a avaliação que a gente tem hoje, a gente entende, né, que a maior parte dos equipamentos, eles são avaliados nessa sistemática aí de relatório de ensaio único, né, um ensaio a cada 5 anos,
a gente entende que essa sistemática ela não garante assim um controle efetivo, né, da conformidade, um acompanhamento da conformidade do EPI no pós-emissão de CA, né, para equipamentos que a gente está falando aqui que envolvem então risco médio e alto, né? Então daí acaba caindo naquela situação, aquela velha história que a gente já conhece. É um ensaio a cada 5 anos, pede o CA, depois que pede que concede o CA, infelizmente, né, a gente tem relatos, não estou falando aqui que é uma atitude geral, mas tem relatos de que muitas vezes se comercializa algo aquém do que foi alegado para avaliação única ali do CA, né? Então, assim, a gente entende que realmente falta, de repente, definições, né, de controles, né, controles mais claros, né, do que tem que ser feito depois dessa emissão de CA. O segundo motivo também para a gente estar mexendo nessa lógica, enfim, é a saída do Inmetro, né? O Inmetro não vai mais avaliar EPI. Então, o que a gente pensou já que estamos importando essa regulamentação do Inmetro, né? Que vai vir para a gente, continua vindo para a gente como certificação. Então, a gente pensou em ampliar essa modalidade também para os outros tipos de EPI, né, enfim, com diferentes graus de exigência. A gente sabe que hoje os EPIs que estão lá no Inmetros, eles estão no padrão mais alto, né, de exigência, enfim, que foi o modelo 5 que foi adotado. A gente vai conversar aqui, a gente vai trazer outras possibilidades também, tá? Então, basicamente, a primeira alteração seria essa alteração da lógica da avaliação da conformidade do EPI. Pode passar, Carol. Então, comparando as redações, né, em alguns momentos a gente vai acabar entrando aqui na redação para vocês terem uma noção mais prática do que a gente está falando. Então, ali no artigo 4º, o caput continua o mesmo, né, a responsabilidade do fabricante e do importador de comprovar a eficácia, né, da proteção desse equipamento. O que a gente acabou mexendo aqui foi na lógica dos parágrafos, né, então ali na coluninha da esquerda a gente vê o parágrafo 1º. Hoje ele trata basicamente do certificado de conformidade que é realizado no âmbito do Inmetro ou no âmbito do anexo 3A para aqueles 3 equipamentos que a gente já importou, né, que seria capacete, luva isolante e os componentes de proteção contra a queda. O parágrafo 2º, ele tratava basicamente de relatório de ensaio, o relatório de ensaio único, né, que é o mais comum. Parágrafo 3º, meia de segurança. Parágrafo 4º, colete à prova de balas. Essa é a estrutura atual. O que a proposta que vai para a consulta pública vai trazer? Bom, no parágrafo 1º, então, a gente já começa mexendo ali para introduzir a questão da ideia da categorização de riscos, que ela vai estar mais evidente, mais explicitada no anexo 1, que a gente vai falar também mais para frente. O parágrafo 2º, ele vai trazer a ideia do certificado de conformidade, a avaliação por certificação da conformidade. Parágrafo 3º e o 4º continuam o mesmo, meia de segurança e colete à prova de balas, que a gente não tem meio que como mexer muito nisso, né? Pode passar, Carol. Na prática, então, vamos ali para o texto. Então, o novo texto proposto para o artigo 4º, parágrafo 1º vai ficar assim, né? Para fins de avaliação, os EPIs são enquadrados em função da categoria do risco, contra o qual oferecem proteção, conforme a tabela 1 do anexo 1. Então, lá no anexo 1, que é a próxima apresentação que a gente vai falar, a gente vai esmiuçar isso daqui. Só lembrando rapidamente, né, o que seria essa categorização? A categorização seria justamente a gente conseguir distribuir todos os EPIs que a gente tem hoje em categorias de risco distintas, né, em função do risco, né, que eles efetivamente protegem e do grau de confiança que a gente precisa alcançar para esse EPI. Né? Então, a ideia é justamente o quê? É criar exigências diferenciadas, né, para cada categoria. Né? Então, se eu tenho menos risco envolvido, eu posso ter menos exigência envolvida. Né? A gente vai esmiuçar essa questão da categorização também nessa próxima apresentação. Então, esse seria o texto do parágrafo 1º. Pode passar, Carol? Para o parágrafo 2º, aí vem, então, a grande modificação, né? A gente está começando a introduzir os modelos de certificação que a gente pensou para essa mudança, né? Para essa alteração dessa sistemática de avaliação. Então, a gente distribuiu ali em função das categorias. Então, já dá para ver ali que vão ser 3 categorias de EPI, né? Para o EPI categoria 1, para risco, né, de categoria 1,
entraria, então, uma certificação, uma conformidade com o tipo, né, um modelo 1A, que seria um modelo de certificação mais simples, que é basicamente um ensaio único, né, mas no formato que já é feito hoje. Para um EPI que envolva risco de categoria 2, a gente teria uma conformidade, né, uma certificação aí com tipo, mas acompanhada já de algum controle posterior, né, então já entra ali um controle supervisionado do produto, né, o que a gente pensou aqui, que a gente está sugerindo, seria o modelo 4 de certificação. Todos esses modelos, eles estão previstos ali, já estão previstos no anexo 3A, né. Esse modelo, então, o modelo 4, ele seria, então, basicamente um ensaio inicial, mas ele também teria ensaios de manutenção, né, em periodicidades pré-definidas. E para um EPI que envolva uma categoria 3, a gente está prevendo aqui, então, uma conformidade com o tipo acompanhada de mais controles. Então, aí vai ter o controle supervisionado do produto, mas também vai ter o controle aí, a garantia do processo de produção. Então, você vai acompanhar tanto o produto quanto o sistema de produção, né? Então, aí você pode adotar modelos 1B, modelo 5, ou então outros modelos que sejam definidos ali no anexo 3A, tá? Então, essa seria a reformulação que a gente pensa, essa mudança dessa avaliação de EPI. Então, todos eles estariam ali enquadrados vinculados, né, a alguma categoria, e, de acordo com essa categoria, você teria sistemas de avaliação diferenciados. Pode passar, Carol. É importante aqui a gente só esclarecer o seguinte, né, antes de causar aí, ansiedade, terror e pânico para todo mundo, a proposta, é claro que ela não tem como ser automática para todos os tipos de EPI, né? Enfim, nem todos os EPIs vão migrar de uma vez para o regramento da certificação, né? Por quê? Porque a gente ainda precisa estabelecer esses regulamentos específicos por tipo de EPI. Pode passar, Carol? O que a gente está propondo, então, né? Inicialmente, até dezembro de 2023, que é o prazo que já está previsto lá para o anexo 3A entrar em vigor, né? Ele está publicado, mas ele ainda não está em vigor, ou seja, até dezembro de 2023, os equipamentos que estão lá, eles continuam sendo avaliados no Inmetro, né? Só em dezembro de 2023 que eles vão vir para essa certificação modelo MTP. Então, até dezembro de 2023, a nossa expectativa é que entrem esses EPIs que estão vindo do Inmetro, né? E mais uma inovação que é esse anexo também aí de EPI tipo vestimenta, né, que a gente está incluindo e que a gente vai falar dele também aqui nessa reunião. Ele também está indo para consulta pública. Esse EPI, tipo vestimenta, ele é realmente a mudança, né, assim, é o primeiro tipo de EPI que não estava na sistemática de certificação e que vai entrar e que a gente está trazendo agora para a sistemática de certificação. Né? Então, ele representa a mudança aí, o primeiro passo da mudança mesmo, né? Porque os outros todos que eram do Inmetro já estavam na modalidade de certificação. Aí, assim, a gente está colocando aqui para fins de apresentação, gente, até dezembro de 2023, mas é claro que, assim, a gente ainda está iniciando uma consulta pública, né? Ainda vai demandar o quê? A gente criar um programa de avaliação da conformidade com o Inmetro, né, para que as OCPs possam se cadastrar, né, se acreditar nesse PAC, para que possam efetivamente começar a trabalhar esse produto vestimenta, né? Então, assim, a nossa expectativa seria, de fato, que vestimenta entrasse em vigor junto com esse prazo aí que a gente pré-definiu para os EPIs do Inmetro, que seria dezembro de 2023. É claro que a gente vai estar acompanhando o percurso todo para ver se vai se sustentar, né, já em dezembro de 2023, a gente conseguir emplacar a migração da vestimenta para essa modalidade de certificação, tá? Então, tudo isso daí vai ser acompanhado, né? Em termos de planejamento inicial, esse é o nosso planejamento, que até dezembro de 2023
tanto os EPIs do Inmetro quanto o EPI tipo vestimenta pudesse já migrar para essa modalidade de certificação. Pode passar, Carol. Adicionalmente, o que a gente pretende? Que anualmente, então, a gente consiga estabelecer novos anexos para os outros tipos de EPI, né, que a gente tem. Então, a ideia é essa, a gente já está trabalhando, a gente trabalhou agora nesse EPI tipo vestimenta, já estamos trabalhando em outros anexos, outros tipos de EPI, e a ideia é que a gente consiga fazer essa transição aí gradual, então, ao longo do tempo, para que todos os nossos tipos de EPI passem para essa sistemática que a gente mencionou ali da categoria 1, 2 e 3, né? E enquanto isso, então, né, não tem como a gente abrir mão dessa regra de transição, né? Então, a regra de transição é a que vai estar definida ali nos artigos 37 a 37E dessa proposta que está em consulta pública, que é justamente para esses equipamentos que ainda não estejam com regramentos próprios ali no anexo 3A, que eles continuem sendo avaliados basicamente na sistemática que a gente já tem hoje, né? Basicamente continuaria, então, um ensaio único até que eles possam migrar gradualmente para a nova modalidade. Pode passar, Carol. Tá, até aqui, então, a gente falou da alteração do artigo 4º, né, que foi essa alteração da lógica principal da avaliação do EPI, né? A gente abandonar o ensaio único e trazer para a modalidade da certificação em diferentes níveis. Agora, a próxima alteração, a gente vai falar ali do artigo 6º, e é uma alteração que ela mexe na lógica, na verdade, da realização dos ensaios no exterior, né, que é uma decorrência, na verdade, da própria adoção dessa modalidade de certificação que a gente está trazendo. Pode passar, Carol. Hoje, então, todos os EPIs, eles são avaliados, os EPIs, né, na verdade, que são avaliados no exterior, são apenas aqueles que estão elencados ali no artigo 6º. Então, a gente tem um rol taxativo de EPI que pode ser avaliado no exterior, né, basicamente quando não existe laboratório nacional que ensaie esses equipamentos. Na proposta que vai para a consulta pública, né, como que vai ficar isso? A proposta é o quê? Que todos os EPIs, né, que eles estejam avaliados nessa modalidade de certificação, ou seja, de acordo com o regramento ali do anexo 3A, que eles também sejam passíveis de ensaio no exterior. Como? Seguindo a regra que já existe para a seleção de laboratório, que está prevista ali no anexo 3A. Né? Então, o item 6243 do anexo 3A já prevê ali a possibilidade de contratação, né, tanto de laboratório nacional acreditado, quanto de laboratório estrangeiro que seja signatário ali dos acordos do ILAC, do IAC, né, enfim, e aí tem toda uma escala ali de prioridade para você poder selecionar esses laboratórios, né, então a lógica seria justamente isso, você, como todos eles estão migrando para essa modalidade de certificação, é natural, então, que você adote a regra da contratação de laboratório nacional ou exterior, que está prevista lá no anexo 3A, tá? Pode passar, Carol. Então, lá na prática, na redação proposta da consulta pública, o que a gente está prevendo? A redação, como a gente conhece hoje do artigo 6º, a gente está propondo a revogação enquanto artigo 6º, né, porque a sistemática de avaliação vai passar a adotar aquela lá do anexo 3A. Mas essas regras, elas não foram abandonadas, não vão ser abandonadas de uma vez, porque, como eu mencionei, né, tem a regra de transição, tem os equipamentos que vão estar em transição. Então, enquanto não for publicado esse regramento do anexo 3A da certificação, né, para todos os tipos de EPI, essa regrinha aqui de aceitação de laudo do exterior continua valendo como regra de transição e vai estar prevista ali no artigo 37, tá? Que a gente vai falar dele também um pouquinho mais aqui para frente. Pode passar, Carol.
Outra alteração que a gente está trazendo aqui para o capítulo 1, então, é a alteração dos documentos que vão ser apresentados para a emissão do CA, né? A alteração lá do artigo 9º. Também decorrência da nova lógica de avaliação da conformidade, né? Pode passar. Hoje, então, a gente tem basicamente ali, são exigidos, né, certificados de conformidade para quem é do Inmetro e do anexo 3A, ou relatórios de ensaio, né, que ainda demandam, ainda passam por essa triagem, por essa avaliação interna aqui da CGNOL. Na nova lógica, a gente está propondo ali, vai ser apresentado, né, basicamente, o certificado de conformidade, né, considerando que todos os equipamentos distribuídos ali pelas categorias, né, vão estar nessa modalidade de certificação. Então, ou vai ser certificado de conformidade, ou vai ser documento do Exército para colete à prova de bala, né, que daí a gente até fez uma atualização ali do texto, porque teve atualização da legislação do Inmetro, então a gente vai aceitar tanto relatório técnico experimental, ou resultado de avaliação técnica, ou certificado de conformidade, que isso é novidade lá para o Inmetro, para o Exército, né, que o Exército também está migrando para esse esquema de certificação da conformidade para avaliação dos coletes à prova de bala. Então, a gente atualizou o nosso texto, e para a meia continuaria sendo o termo de responsabilidade que já existe, né? Então, assim, a regra geral, né, passa-se aqui do artigo 9º, passa a ser o quê? O certificado de conformidade, considerando que a gente está mudando a lógica da avaliação como um todo. Essa é a regra geral. Mas, de novo, como regra de transição, lá nos artigos do 37, tem um artigo lá que trata, que vai continuar aceitando, né, o relatório de ensaio para aqueles equipamentos que ainda não entraram nessa modalidade de certificação. Pode passar, Carol. A próxima alteração, então, no artigo 15, também com relação às regras do prazo de validade do CA. Isso daqui é uma decorrência expressa da nova redação da NR6, né, que ela passa lá, o item 692 passa a prever que a validade do CA, ela não é mais definida na própria NR6, mas ela é definida no regulamento emitido pelo órgão, né, nacional competente em matéria de saúde e segurança no trabalho, de acordo a depender da forma de avaliação da conformidade desse EPI. Né? Então, a gente está propondo ali, dentre os EPIs que a gente comentou, então a gente estaria propondo aqui 3 anos, uma validade de 3 anos para o CA da meia de segurança, que, como a gente viu no slide anterior, continua sendo avaliado por termo de responsabilidade, 5 anos para EPI de contra-risco de categoria 1, né, que seria aquele EPI que vai ser avaliado numa modalidade mais básica de certificação, que é basicamente um ensaio único, equivalente ao certificado de validade, equivalente ao certificado de conformidade para os EPIs contra risco de categoria 2 e 3. O que seria isso? Nesse caso aqui, esses EPIs de categoria 2 e 3, cada um deles vai ter um regramento específico lá no anexo 3A. E aí, esse anexo específico lá do 3A é que vai dizer, olha, para esse tipo de EPI aqui, a validade do certificado de conformidade vai ser de X anos, né? Enfim, vai depender da realidade de cada equipamento, né? E aí o CA vai refletir isso também, vai caminhar junto com a validade desse certificado de conformidade. E no caso do Exército, então, a gente mantém a regrinha que já é vinculada à validade do título de registro, né, que é uma documentação exigida pelo Exército e não tem como a gente fugir disso. É limitado a 5 anos também aqui, tá? Então, essa seria a proposta com relação à validade do CA na consulta pública. Pode passar, Carol? E aí a gente chega aqui, então, para discorrer sobre as regras de transição, né, que a gente já mencionou. Então, assim, como a gente falou lá atrás, como nem todos os equipamentos vão entrar agora de imediato nessa nova modalidade, não tem como a gente simplesmente excluir algumas regrinhas atuais que existem lá na portaria. Por exemplo, aceitação do
do laudo do exterior, né, enfim, a documentação, relatório de ensaio, esse tipo de coisa. Então, essas regras, elas foram alocadas aqui nesse rol, do artigo 37 até o artigo 37E, como regras de transição, tá? Pode passar, Carol. Basicamente, aí o artigo 37, chamando os artigos 37A a 37E. Pode parar, Carol. Pode passar. E aí a gente fez uma tabelinha aqui de correspondência só para identificar o tema, né? O conteúdo da portaria atual, a redação atual, onde é que ela vai estar na proposta da consulta pública e qual que é o tema, né? Em termos de regra de transição. Então, por exemplo, ali, o artigo 4º, ele falava da lógica de avaliação do EPI, né? Por exemplo, a questão ali do relatório de ensaio. Tem equipamentos que se avaliam por relatório de ensaio unicamente. Ok, na proposta da consulta pública, isso daí vai estar previsto no artigo 37A, né? Os equipamentos que continuem, né, que ainda não tenham esse regulamento do 3A, ainda vai ter a previsão lá para que eles continuem sendo avaliados por relatório de ensaio, né, transitoriamente. O artigo 6º, que falava das regras para aceitação de ensaio do exterior, a regrinha dele está prevista na consulta pública no artigo 37B. Né? Então, aqueles equipamentos que ainda não estão no anexo 3A vão continuar adotando aquela regrinha que vai estar ali no artigo 37B para ensaio no exterior, até que migrem completamente para o anexo 3A e caiam lá na regra geral. Artigo 9º, que falava da documentação a ser apresentada para fins de emissão de CA, que vai estar previsto ali no artigo 37C como regra de transição. O artigo 15, que falava do prazo de validade, né, que vai estar previsto ali no artigo 37D da consulta pública, o prazo de validade do CA, né? E o artigo 37, que falava das regrinhas de acreditação de laboratórios, também continua aqui subsistindo como o artigo 37E, também enquanto regra de transição. Tá, isso. A última alteração que a gente separou para falar aqui nessa parte do capítulo 1 é uma alteração ali no artigo 40, que diz respeito ao prazo para apresentação de certificado de conformidade de PFF, né, cujos CAs tenham sido emitidos apenas por relatório de ensaio. O que acontece? Esses equipamentos da PFF, ela ainda estava num regime lá de suspensão da compulsoriedade de certificação, né, pelo Inmetro. Tinha a portaria 142 do Inmetro, que mantinha essa suspensão dessa compulsoriedade. Então, a gente emitia, né, CA para PFF apenas com base no relatório de ensaio único, não tinha certificado de conformidade. Mas o Inmetro revogou, então, essa suspensão da compulsoriedade pela portaria recente 178, né, portaria Inmetro 178 de 2022, que vai revogar a 142, na verdade, só a partir de 3 de novembro. Né? Então, a partir de 3 de novembro, volta a ser obrigatória a certificação de PFF. Então, a partir dessa data, a gente aqui, enquanto Ministério, também vai voltar a exigir o certificado de conformidade para emissão de CA de PFF, a partir de 3 de novembro. Ocorre que, né, da mesma como a gente já emitiu um monte de CA aí nesse meio tempo dessa suspensão da compulsoriedade, da mesma forma que a gente tratou as luvas de proteção biológica, né, que também retornaram à compulsoriedade da certificação, a gente também está dando um prazo aqui para que seja apresentado o certificado de conformidade atualizado das PFFs, né, para que a gente possa manter esses CAs que foram emitidos aí ao longo desses dois anos, né, praticamente, só com base no relatório de ensaio, né? Por quê? Porque a lógica da avaliação de PFF é a certificação da conformidade, né? Na verdade, é para isso que a gente está caminhando para todos os EPIs. Então, nada mais justo do que agora a gente vai dar um prazo para que, conforme fosse restabelecendo essa certificação da conformidade das PFFs,
que os fabricantes e os importadores tenham um tempo hábil aí para comprovar essa regularização junto ali ao Inmetro, aqui para a gente também, para conseguir manter o CA, né? Então, aí está sendo dado um prazo aqui de 30 dias a partir da publicação da nossa portaria. Então, assim, a gente está considerando 30 dias, considerando que já vai estar vigente a portaria 178, né? A 178 vai entrar em vigor, a do Inmetro, né? Vai entrar em vigor dia 3 de novembro, então a nossa deve ser publicada por aí, né? Um pouco depois disso daí. Então, 30 dias a contar da nossa publicação, para que sejam apresentados esses certificados de conformidade atualizados das PFFs. Ok? Pode passar, Carol. E essa então, foi a última grande alteração do capítulo 1 que a gente tem, tá? Então, de novo, assim, capítulo 1 é basicamente os procedimentos gerais, né, de avaliação de EPI. O próximo que a gente vai falar, ainda dá tempo de começar, né? Acho que dá até tempo de falar de todos. A gente vai falar, então, agora do anexo 1, as alterações ali para o anexo 1, é basicamente a alteração da categorização de risco que a gente já iniciou falando aqui. Cris, Oi, pode só falar, para Jorge. você beber uma aguinha aí por enquanto, só para informar o pessoal que eu coloquei no chat o link lá do formulário para envio das dúvidas, perguntas, sugestões, tá? Aí fiquem à vontade que a gente, recebendo, a gente vai verificando, se for o caso, a gente já vai, no momento ali no final, a gente já responde, se não, no final vocês vão ter ali para levantar a mão e fazer a pergunta também no final. Obrigado, Cris. Nada, Joyce. Gente, assim, a gente sabe que é muita informação que a gente está jogando assim para vocês, ainda mais que vocês ainda não estão com o texto da consulta pública em mãos, né? Mas, assim, o objetivo é já ir colocando, né, essas alterações, enfim, é com o tempo que vocês vão processando isso daí, e também a gente pode disponibilizar esse material, né, Joelson, depois da apresentação, até porque aí, de repente, quando vocês tiverem o texto da consulta pública, fica mais fácil de ir referenciando isso tudo que a gente foi falando aqui. Tá. Chegamos aqui, então, no anexo 1. O anexo 1, gente, ele teve algumas alterações, pequenos ajustes, assim, de texto, mas a principal alteração mesmo dele é a questão, a ideia da categorização de risco. Cris, rapidinho, vocês já estão vendo a tela? Já, Carol? Ah, tá. É porque aqui estava falando que estava pausada, eu só queria confirmar. Beleza. Tá, já dá para ver. Então, assim, da mesma forma que eu falei lá do capítulo 1, vai estar o anexo 1 inteiro na consulta pública, e a gente vai deixar liberado para comentários só os itens que a gente foi alterando. Teve ajustes pequenininhos de redação, mas o grosso mesmo, o principal, é essa questão da categoria. Pode passar, Carol. Então, assim, a questão do enquadramento do EPI segundo categorias de risco, né? Isso daqui, por que a gente está fazendo isso, apresentando isso daqui agora? É uma decorrência da previsão que a gente já tem lá na portaria atual, que o Joelson até comentou, que a gente incluiu ali no parágrafo 4º do artigo 6º. Né? Então, hoje a portaria, ela já fala, lembrando, né, o artigo 6º é aquele que fala dos ensaios, da aceitação de ensaios do exterior. E naquele artigo 6º ali, a gente já tinha inserido o parágrafo prevendo que, olha, quando houvesse, né, a categorização em função do risco, que os relatórios de ensaio do exterior poderiam ser aceitos para todos os tipos de EPI, né, ou seja, não se limitaria mais àquele rol do artigo 6º,
de acordo com as regras ali do anexo 3A, que é o anexo de certificação. Né? Então, já existe essa previsão na portaria, por isso que a gente já está trazendo aqui uma proposta, então, para consulta pública, para a gente tentar concluir aí essa previsão normativa. Né? Então, da mesma forma que, como a gente viu na apresentação anterior, ali no parágrafo 1º do artigo 4º, no corpo da portaria, né, no capítulo 1º, já se introduz essa figura da categoria de risco, né, referenciando justamente aqui o anexo 1. O anexo 1, então, ele vai resgatar esse item. Pode passar aí, Carol. O item 114 é um item que está sendo inserido ali para dizer, olha, para fins de avaliação, então, os EPIs, para fins de avaliação, né, gente? Então, essa portaria aqui, ela está tratando sempre de avaliação do EPI. Os EPIs são enquadrados em função da categoria do risco contra o qual oferecem proteção, conforme tabela 1. Né? E vai mais além ainda, pode passar aí, Carol. O anexo 1 já traz, então, uma outra regrinha ali, que é o 1141. Em caso de EPI que ofereça simultaneamente proteções enquadradas em categorias de risco distintas, o enquadramento do EPI para fins de avaliação recairá na maior categoria. O que é isso, né? Simultaneamente proteções. A gente sabe que tem muitos equipamentos aí que eles são estanques. Por exemplo, todos os que estão hoje no Inmetro, né? É uma proteção única, é uma avaliação única que você faz. Então, é uma luva isolante para proteção contra choque elétrico, é uma proteção. Os componentes lá de proteção contra queda, né? Então, é mais tranquilo de você enquadrar em uma categoria. Tem alguns equipamentos, por exemplo, vestimenta, que a gente vai mostrar, né, vai falar aí sobre esse anexo que a gente já construiu, que ele pode envolver, na verdade, proteções de categorias distintas, né? Então, aí, nesse caso, quando a gente tiver mais de uma categoria envolvida, né, a avaliação vai sempre puxar a avaliação da maior categoria, tá? Carol, caiu a apresentação. Espera aí, Cris, deixa eu voltar aqui. Rapidinho. Carol tá querendo me derrubar, viu, Cris? Não queria dizer nada, não. Não, você queria apresentar, era só falar, né? Né? Acho que voltou. Voltando. Beleza. Aí pode passar. Tá, rapidinho, então, espera aí só um pouquinho, deixa eu... Só ajustar aqui, que sumiu aqui a paradinha. Ai, meu Deus. Espera aí, gente. Aqui. Aqui. Agora acho que vai. Foi? Foi, beleza. Foi. Então, daí a gente já falou do... Aí é o próximo, né? Isso, aí pode passar. Pronto. Então, falando aqui dessa categorização de risco, né? O que só para a gente relembrar, né? O que seria, então? Né? A ideia é justamente estabelecer categorias de risco distintas, né? E, de novo, né? Em função do risco que está sendo protegido, né? Ali e do grau de confiança necessária para aquele equipamento. Né? Como a gente sabe, tem equipamentos que você tem que ter uma confiança plena que não pode falhar, né? Então, esses vão exigir mais controles, né? O objetivo, então, de criar essas categorias de risco é o quê? A gente conseguir distribuir, então, os equipamentos, né, por essas categorias, para que a gente possa, então, criar exigências diferenciadas para cada categoria, né? Então, se eu tenho menos risco envolvido, eu posso ter menos controle, menos exigência, né? Se eu tenho mais risco envolvido, eu vou ter que ter um acompanhamento mais próximo, né? Outro objetivo também é a gente justamente garantir a confiabilidade desse sistema de avaliação do EPI, né? Definindo aí quais são esses mecanismos de controle pós-emissão de CA, né? Que a gente tem que estabelecer para essas categorias mais elevadas. Pode passar, Carol. E aí, aqui, ilustrativamente, para vocês entenderem a questão da tabela, né? Que ele menciona ali, o item 114, ele menciona a tabela. Vai estar de acordo com a tabela 1 do anexo 1.
né, a tabela já existia, então já existia uma tabela 1 ali que definia, né, qual era o EPI, qual era o enquadramento dele na NR6, qual era a norma técnica aplicável, né? O que a gente fez foi inserir, pode passar, Carol, inserir uma coluninha aqui, ó, de categoria de risco, né? Então, ali, para cada tipo de EPI que a gente tenha, para cada tipo de EPI e proteção, a gente realizou um enquadramento ali com base em uma categoria de risco. Né? Então, por exemplo, ali, olha, capacete, né? Capacete para essa primeira proteção aí, que é impacto de objetos sobre o crânio e choque elétrico, que hoje já está na modalidade de certificação ali do Inmetro, ele se embasa, ele se enquadra nessa categoria 3, tá? Pode passar, Carol. Aí falando sobre, aí para cada EPI, então, a gente fez essa distribuição. Como que a gente fez, rapidamente, como que a gente fez essa distribuição por categoria? Foi uma discussão interna, né, e a gente chamou também alguns laboratórios, enfim, alguns interessados que se manifestaram lá naquela nossa reunião de janeiro, né, para a gente começar a discutir essa questão das categorias, né, de novo, é a proposta que a gente está colocando, submetendo à consulta pública, então está mais do que aberto, né, para sugestões, enfim, para comentários aí de todos, né, a gente até precisa desses comentários de vocês para conseguir validar, enfim, tentar entender se isso que a gente construiu atende ou não atende, tá? Então, assim, brevemente, as categorias a gente criou, então, 3, né, 1, 2, 3, basicamente em função do risco que está sendo envolvido e do grau de confiança, enfim, da existência de controles que a gente pensou, né? Então, para a categoria 1, seria aqueles equipamentos que envolvam ali um risco mais baixo, né? Que daí você tem, então, um grau de confiança que ele não requer tantos controles, né? Por quê? Porque as consequências dele seriam de um acidente, seriam muito leves, né? Então, a gente está falando aqui, basicamente, aquelas proteções de umidade, né? Proteção de... uma proteção mecânica básica, né? Categoria 2, a gente já está falando ali de riscos médios, né? Riscos consideráveis, consequências consideráveis para o usuário, né? No caso de um eventual acidente, né? Então, você já requer um grau de confiança aí do EPI, ele já requer algum tipo de controle, né? Posterior à emissão do CA. Então, a gente entendeu e enquadrou ali como sendo categoria 2. E como categoria 3, seriam aqueles equipamentos ali de um alto risco mesmo, que envolvem um risco alto para o trabalhador. Então, aí a confiança aqui tem que ser, digamos que plena, né? Você tem que ter um controle bem mais apurado, porque as consequências aqui são graves, né? Inclusive morte, enfim. Então, tem que haver um controle maior. De novo, como eu falei, é a proposta que a gente construiu internamente, com a ajuda de alguns laboratórios interessados, mas é extremamente necessária a participação de vocês ali na consulta pública, né? Então, se por um acaso tem algum equipamento que vocês veem, não, esse enquadramento aqui de repente poderia ser outro, tal, por favor, opinem, né? Precisamos dessas sugestões de vocês. Pode passar, Carol. Eu acho que aqui do anexo 1, então, gente, era basicamente a categorização, tá? Tá, então a gente já falou de alteração de capítulo 1, de anexo 1, a gente vai entrar então agora já no anexo 3A, que é justamente o anexo que trata da parte de certificação de EPI, né? É o Regulamento Geral de Certificação de EPI. Ele entrou agora, na verdade, né, em vigor já, ele foi publicado agora em fevereiro de 2022, né, e ele é basicamente aquele regramento geral para certificação, né, os procedimentos gerais que vão ter que ser adotados para a certificação dos EPIs.
apesar de ser recente, a gente já percebeu assim alguns pontos dele que poderiam melhorar. Então ele está trazendo tanto alterações por conta dessa alteração de lógica, né, que a gente já comentou aqui, a alteração da lógica da sistemática de avaliação de EPI, então está trazendo algumas alterações pontuais, mas já tem algumas coisas de melhoria nos procedimentos também, né? Enfim, alguns pontos que a gente que a gente já recebeu muita contribuição, enfim, isso daqui poderia melhorar, enfim, e a gente resolveu então colocar em consulta pública para ver se esse é o entendimento mesmo, né, que deve ser atualizado. Então, eu vou começar falando agora aqui de manhã da parte geral, e aí, assim, só para lembrar, a estrutura desse anexo 3A, ele é composto dos anexos por tipo de EPI, né? Então, o anexo 3A hoje, ele já tem o anexo A, B e C, né, que são os 3 primeiros equipamentos que a gente já trouxe do Inmetro, né? Então, a gente vai começar a tratar à tarde do anexo de PFF, né, anexo D, acrescentar mais 3 anexos a esse anexo 3A aqui, tá? Pode passar, Carol. Aí aqui vai ser bem assim, comparando mesmo, tá, gente? A redação atual e a redação proposta. A primeira parte, a primeira sugestão de alteração é ali na parte da avaliação inicial, na solicitação da certificação. Pode passar, Carol. Que daí, então, seria basicamente uma atualização por conta da alteração da categoria de risco que a gente está trazendo. Então, o memorial descritivo, que é um daqueles documentos iniciais, né, que tem que ser apresentados lá para solicitar a certificação, ele vai ter que trazer, já era previsto que ele elencasse ali o enquadramento do EPI na NR6. Né? Agora a gente está acrescentando aqui, então, além do enquadramento do EPI na NR6, que também seja expresso no memorial descritivo a categoria de risco, né, que esse equipamento abrange, conforme os itens ali, ó, 1.4 e a tabela 1 do anexo 1, que a gente acabou de ver na apresentação anterior. Então, essa informação vai ter que constar do memorial descritivo. Pode passar, Carol. A próxima alteração, por consequência, é ali na etapa também da avaliação inicial, na análise da solicitação e da conformidade da documentação que é realizada ali pelo OCP. Né? Então, já tem ali no item 6221 alguns passos que o OCP tem que observar quanto a essa documentação, quanto a essa solicitação que ele está recebendo. Então, a gente está acrescentando ali mais um passo, que é o quê? É justamente verificar, o OCP vai ter que verificar essa categoria de risco que está sendo informada para o EPI no memorial descritivo, né? Então, ele vai ter que verificar, né? Enfim, entrar ali em um comum acordo com o fabricante e com o importador. Enfim, não tem como o fabricante e o importador alegar que, sei lá, é um EPI é um capacete, né? Que a gente viu lá que está enquadrado como categoria 3. Não tem como o fabricante alegar no memorial descritivo que é uma categoria 1, né, sendo que, na verdade, o OCP ele vai ter que fazer todo um processo de categoria 3. Né? Então, isso daqui na documentação vai ter que ser revisado. Né? Enfim, em comum acordo com o fabricante, explicando para o fabricante, olha, está aqui expresso, seu tipo de EPI pela portaria, quadro 1, enfim, tabela 1 do anexo 1 é categoria 3. Né? Então, só esses ajustes aí. O próximo ajuste é ali na fase também da avaliação inicial, na parte da auditoria inicial do sistema de gestão da qualidade e a avaliação do processo produtivo. Pode passar, Carol. Essa é uma alteração que a gente recebeu, a gente sempre recebe, né? Muita sugestão. Pode colocar. O que acontece? A regra hoje, como regra, né, hoje, a auditoria inicial do SGQ, ela é sempre exigida, né, de acordo ali com o item 62332. Ela é sempre exigida, ainda que o fabricante possua um certificado ISO 9001 para a linha de produção dele.
né? Independente disso, a inicial era sempre exigida e as auditorias de manutenção, elas poderiam ser dispensadas a critério do OCP, né? Quando houvesse esse SGQ certificado ISO 9001. O que está se propondo, então, agora, né? A atualização que a gente recebe muita sugestão. O fabricante, então, que ele possua já, então, desde o início, esse SGQ ISO 9001, então, a auditoria, mesmo a auditoria inicial, ela pode ser dispensada, né? É o trecho que está ali destacado. Olha, ela pode eximir o solicitante, né? Sob a análise e responsabilidade do OCP, né? Então, é uma possibilidade que a gente está trazendo aí de que essa auditoria inicial ela não seja realizada, né? Mas quem vai ter que avaliar isso? O OCP, né? Então, assim, se o OCP entender, não, realmente, está tudo de acordo aqui com o que está previsto no regulamento, tem um ISO 9001 válido, e é válido para a linha de produção desse EPI que eu estou certificando, ok, eu entendo que a documentação está toda correta, eu assumo, não vou precisar realizar a auditoria inicial, né? Ok. Então, é essa possibilidade que a gente está dando. Mas, se for algum outro caso também muito complexo, que o OCP entenda também necessário, ainda assim, né, ir em loco, né, verificar, realizar a auditoria, ok, também não está sendo extinta essa possibilidade, tá? Então, essa alteração aí que a gente está sugerindo também está aí aberta a comentários na consulta pública. Pode passar, Carol. A próxima é a alteração ainda na avaliação inicial, ali no plano dos ensaios iniciais, né, que tem que ser elaborado pelo OCP. O item 62412, ele já prevê ali que o OCP ele vai realizar, né, uma análise crítica dos relatórios de ensaio, né, que ele vai receber dos laboratórios, né, confrontando, né, com o que foi inicialmente previsto no plano de ensaio, cabendo, né, na linha D já falava assim, olha, que o OCP ele tinha que recusar relatórios de ensaio emitidos antes do início do processo de certificação. Né? Então, como regra geral, a gente já não aceitava relatórios de ensaio emitidos antes do início do processo de certificação. O que a gente está trazendo aqui? Ressalvados os casos previstos nos anexos a este regulamento. Quando a gente estava construindo ali o anexo de vestimenta, tem alguns casos que a gente viu que, opa, não, peraí, nesse caso aqui, até que poderia ser um relatório anterior, né, com algumas condições, enfim, que vão estar lá no anexo. Então, a gente só criou essa ressalva aqui na regra geral, né? Então, ele vai poder aceitar relatório emitido antes do início do processo de certificação, quando houver previsão para tanto no anexo do regulamento, tá? E o outro item que a gente incluiu aqui é para que seja avaliada a embalagem do equipamento. Tem alguns, os 3 anexos que estão publicados, o A, B e o C, os 3 não, 2 deles, eu acho que já trazem alguma obrigatoriedade de avaliação de embalagem, né? A gente viu que, na verdade, isso não tinha um correspondente aqui no RG-CEPI, né? Estava previsto lá no anexo, mas a gente entendeu necessário acrescentar aqui também, tá? Como regra geral, né? Então, aqui, avaliar a embalagem do equipamento em conformidade com os requisitos estabelecidos nos anexos. Então, assim, tem anexo que pode prever esses requisitos de embalagem, tem anexo que pode não prever, tá? Então, essa foi a previsão que a gente acabou inserindo aqui para dar uma lógica no regulamento. Pode passar, Carol. Na parte de avaliação inicial de amostragem, pode passar, esse capítulo ele já está bem definido, né? Enfim, como que funcionam as regras de amostragem gerais, né? A gente entendeu necessário só especificar uma regra geral ainda, como para iniciar esse item, né? Então, eu entraria ali como item 62421,
assim, a responsabilidade pela amostragem é do OCP, né, como regra geral, de definir, né, a responsabilidade de definir a amostragem é do OCP, salvo disposição específica nos anexos deste regulamento. Então, assim, tem regulamento, tem anexo, que ele prevê no corpo dele mesmo, na verdade, todos os que já estão publicados, prevê no corpo dele mesmo como que vai ser realizada, como que vai ser definida essa amostragem, né? Ok, então, nesse caso, né, o OCP, ele tem que observar as regras específicas do anexo, né? Aqui, na verdade, a gente criou a regra que pode existir algum anexo aí para frente, enfim, tem tanto EPI que a gente vai ter que entrar aqui ainda, que não tenha essa necessidade dessa amostragem ser definida ali no regulamento, né? Então, a gente já inseriu essa previsão aqui no RG CEPI, né? Então, a princípio, a regra geral é o OCP define a amostragem, exceto quando disposto especificamente sobre a amostragem no anexo do regulamento, né? E aí o subitem ali que está definindo, né? Olha, as amostras, ok, é o OCP que vai definir, mas a amostra ela tem, né, que necessariamente contemplar o quê? A quantidade mínima prevista na norma técnica, né, que é definida ali no anexo, né? E caso não haja essa previsão na norma técnica, aí cabe ao próprio OCP, né, avaliar a quantidade necessária para a realização dos ensaios aplicáveis, né? Enfim, não altera a lógica da amostragem, todo o regramento da amostragem que já estava previsto ali no RGCPI, é mais uma regrinha geral que a gente está colocando aqui, mas sempre, na verdade, nunca excluindo as disposições dos anexos, né? Sempre vai prevalecer o que cada anexo específico definir, tá? Pode passar, Carol. A próxima ali, na avaliação inicial, na parte de emissão do certificado de conformidade, é mais um detalhezinho em função da categoria de risco, né? Então, o item 6265 já falava o conteúdo que o certificado de conformidade tinha que ter, né? Então, tem várias informações lá para o certificado de conformidade. A gente está inserindo aí a questão da categoria de risco, né? Também conforme lá o item 1.1.4 e a tabela 1 do anexo 1 também. Então, isso daí vai ter que estar expresso no certificado de conformidade do EPI. E a próxima, também na avaliação inicial, é para a emissão do certificado de conformidade também. É uma forma, na verdade, que a gente trouxe ali, pode passar, Carol, uma forma que a gente trouxe ali de anotar os modelos, né, na verdade. Um certificado, é um item novo, né, que a gente está criando. Um certificado deve ser emitido para cada família, no caso de certificação por família, ou para cada modelo, no caso de certificação por modelo, né, conforme o modelo de notação constante aí nessa tabela 4. Então, basicamente a tabela 4, ela resume ali como você vai identificar cada um desses modelos, né? Então, vai ter que ter referência ali à marca, ao modelo, a designação comercial, a descrição, o código de barra, quando houver. E pode passar, Carol, e foram basicamente essas as alterações as alterações, tá? Da parte geral aqui do anexo 3A. Só destacando, gente, a gente está colocando aqui, ó, no final de cada apresentação, tem esse slide aí, esse aí vai ser o endereço da consulta, tá? Da consulta pública. Então, quando a gente mandar para vocês já podem copiar por esse endereço aí. Hoje ainda não está disponível, né? Ela ainda não foi assinada, mas o endereço já vai estar salvo aí na nossa apresentação, tá? Foi isso, então. Cris. Oi. Brigadão, muito esclarecedor, pelo menos Eu não sei bem... se muito esclarecedor ou muito desesperador, né, Joelson, mas é muita informação. Vamos dar aquele intervalinho, Cris,